Então disse José a seus irmãos: Vós sois espias, viestes para ver a nudez da terra. Gênesis capítulo 42, versículo 9. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje meditaremos em um dos capítulos mais profundos e emocionantes do livro de Gênesis, o capítulo 42. Aqui começa o reencontro de José com seus irmãos, aqueles mesmos que, anos antes, o venderam como escravo e o afastaram da família. Este é um capítulo de reencontros, de arrependimento e de restauração, mas também de provas espirituais e de confronto com o passado. Deus havia exaltado José ao cargo de governador do Egito, e agora, no tempo certo, ele começa a mover as peças para cumprir seus planos maiores, não apenas na vida de José, mas também na vida de sua família e de toda a nação que viria a ser Israel. O livro de Gênesis capítulo 42 nos mostra que Deus é o Senhor da história, e que ele usa até os episódios dolorosos do passado para realizar sua vontade e curar os corações. O tema da mensagem de hoje é o Deus que usa o passado para curar o presente. Vamos ao desenvolvimento deste capítulo. 1. A fome obriga os irmãos a descerem ao Egito. O texto começa com Jacó, já idoso, ouvindo que havia alimento no Egito e dizendo a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Descei ao Egito e comprai trigo, para que vivamos e não morramos. A fome, nesse contexto, foi instrumento divino para mover o povo de Canaã em direção ao Egito, onde estava o homem escolhido por Deus para salvá-los, José. Muitas vezes, Deus permite a fome, crises, dificuldades, escassez, não para nos destruir, mas para nos mover para o lugar da provisão. Deus usa a necessidade como ponte para o cumprimento de suas promessas. Os irmãos de José, sem saber, estavam indo se encontrar com aquele a quem haviam traído, e esse encontro mudaria suas vidas para sempre. 2. O reencontro com José. Quando os irmãos chegam ao Egito, José os reconhece imediatamente, mas eles não o reconhecem. Era natural. José agora estava vestido como um egípcio, falava por intérprete e ocupava um cargo de autoridade. E aqui começa a prova espiritual de José. Ele não age movido pela vingança, mas pela sabedoria divina. José entende que Deus estava conduzindo aquele momento e decide provar o coração de seus irmãos, não para puni-los, mas para restaurá-los. Ele os chama de espias, uma acusação forte, que os faz refletir sobre suas intenções e sobre o passado. José não queria apenas saber se eles estavam arrependidos, ele queria despertar neles a consciência que há muito tempo estava adormecida. Deus faz o mesmo conosco, ele permite que situações do passado voltem à tona, não para nos condenar, mas para nos curar. 3. A culpa desperta. Quando José os prende por 3 dias e depois os interroga, os irmãos começam a se lembrar do que fizeram a ele no passado. Eles dizem uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, e não o ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Versículo 21. A consciência deles finalmente é despertada. Aquilo que estava escondido debaixo dos anos, agora vem à luz. Reuben, o mais velho, lembra que tentou impedir o mal, mas também é confrontado por sua impotência diante da injustiça cometida. José, ao ouvir essas palavras, não consegue conter as lágrimas. Ele se afasta e chora. Por quê? Por trás daquela aparência de governador, ainda havia um coração sensível, que amava e sentia dor. Irmãos, o perdão verdadeiro não ignora a dor, mas também não permite que a dor governe. José chora, mas continua cumprindo o plano de Deus. 4. Simeão é retido e os outros voltam. José decide manter Simeão preso até que os demais irmãos voltem com Benjamim, o irmão mais novo, filho de Raquel, a mãe de José. Ele quer ver se os irmãos mudaram, se agora protegeriam Benjamim como não o protegeram no passado. Antes de enviá-los de volta, José ordena que o dinheiro que pagaram pelo trigo seja colocado secretamente nos sacos deles. Quando descobrem isso, no caminho, ficam tomados de temor e dizem: Que é isto que Deus nos fez? Eles começaram a perceber que havia algo maior em movimento, que Deus estava tratando com eles. Ao chegarem a Jacó e relatarem o ocorrido,
O velho patriarca sofre ao ouvir que Benjamim teria de descer ao Egito. Mas o plano de Deus estava em andamento e ninguém poderia detê-lo. Aplicações práticas. Deus usa o passado para restaurar o presente. Muitas vezes, Ele permite que situações antigas ressurjam, não para nos ferir, mas para curar feridas profundas e nos preparar para um novo tempo. A necessidade pode ser o empurrão de Deus. A fome levou os filhos de Jacó ao Egito e muitas vezes, as crises da vida nos levam ao lugar onde Deus quer nos abençoar. O arrependimento é o primeiro passo da restauração. Os irmãos de José reconheceram sua culpa. Deus não restaura corações endurecidos. Ele trabalha onde há sinceridade e quebrantamento. O perdão liberta o ofendido e o ofensor. José chorou, mas escolheu agir com amor e propósito. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é escolher confiar que Deus transformou a dor em propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. O que parecia tragédia para José, tornou-se o meio pelo qual Deus salvou uma nação inteira. Da mesma forma, Deus usa cada perda, cada lágrima, cada injustiça e transforma em vitória para a sua glória. O capítulo 42 do livro de Gênesis é o início da cura de uma família despedaçada. Deus não apenas exalta José, mas começa a restaurar o coração de seus irmãos e de seu pai. A história que começou com inveja e dor agora começa a se transformar em redenção e reconciliação. Deus estava escrevendo um novo capítulo e o mesmo Deus ainda escreve histórias novas hoje. Querido irmão e irmã, talvez Deus esteja trazendo à tona lembranças, dores ou pessoas do seu passado. Não é castigo. É cura. Ele quer restaurar, sarar e te levar ao centro do seu propósito. O Deus que transformou a traição de José em salvação para sua família é o mesmo que pode transformar tua dor em testemunho de vitória. Se esta mensagem falou com o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal Querigma Bíblico. Ajude-nos a levar a palavra de Deus a mais vidas, espalhando a mensagem do Evangelho que transforma. Oração final. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra que nos mostra que o Senhor é Deus sobre o tempo, sobre a história e sobre o coração humano. Assim como o Senhor usou o passado de José para restaurar o presente e cumprir teus planos, usa também as nossas dores, perdas e lembranças para realizar teus propósitos em nós. Cura os corações feridos, restaura famílias, ensina-nos a perdoar e a confiar no teu tempo. Que toda a glória, honra e louvor sejam dados a ti. Em nome de Jesus. Amém.